Oi, meu nome é Maria Claudemira. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, como através da Cedro, Jesus resgatou a minha verdadeira identidade. Eu tenho 33 anos, nascida em Alagoas, na minha cidade natal, e foi através da minha jornada de vida que o Senhor me trouxe até aqui. Quem é a Claudemira hoje? Alguns me chamam de Claudinha, outros me chamam de Cláudia. A Cláudia hoje, ela é uma mulher, né, um casamento com a vida restaurada, a qual o Senhor me deu uma nova oportunidade. Mas antes disso tudo, eu vim de uma infância, de um abandono, de uma dor de ausência materna e paterna. E isso me causou muitas dores, ao ponto de eu não dar nome a elas, eu não sabia como dar nome a elas na minha infância. Quando a minha genitora engravidou, eu fui deixada na maternidade, eu fui abandonada. E isso me causou muito dano na minha infância e na minha juventude, aonde eu fui procurando em famílias, em pessoas, aquilo que ninguém poderia me dar, que era o amor materno e paterno. Ao longo da minha infância foi muito dolorido, a fase de escola, a qual eu precisava dos meus pais e eu não tinha, e eu via muitas crianças com seus pais e eu não tinha. Então, por muito tempo eu ouvi muitas frases a qual se referia à orfandade, que eu era uma órfã, que eu ia ser igual à minha mãe, que eu não tinha pai, que eu não pertencia àquela família, que eu era diferente das outras crianças, que eu era diferente de outras adolescentes na época de adolescência. Isso me trouxe muitas feridas, a qual fui levando para a minha juventude. E na minha fase de juventude veio a rebeldia de um pai que eu queria, um pai de carne e osso, e sendo assim eu não reconhecia Deus como meu pai. Então eu tinha o meu pai paterno, eu não tinha, então assim eu não sabia o que era Deus na minha vida, porque eu nunca tive referência de pai, nunca tive referência de mãe. Então o meu abandono dessa infância dolorida que eu tive me trouxe muitas dores. Depois me veio a fase adulta, a fase onde eu gerei um filho, tive meu filho, e a qual também eu não entendia, né, essa ausência de amor, e como que seria eu dar esse amor que eu não tinha na minha infância, como que eu ia fazer para cuidar de uma criança se eu não tive. Eu nunca fui cuidada pelos meus pais biológicos, eu nunca tive esse amor paterno de pai e mãe. Então eu ficava me perguntando, como, Senhor, eu vou cuidar de uma criança se eu não tinha esse amor? Como que você vai dar algo se você não teve? Então era esse meu questionamento, e ao mesmo tempo eu não reconhecia aquilo ali. Por quê? Porque era uma dor muito grande, eu não conseguia dar nome àquilo tudo que eu sentia da minha infância. Os traumas que me trouxe na adolescência, por ser uma menina, por ter uns cuidados de menina, eu não tive. Então, por muitas das vezes, eu me questionava e eu falava por que eu nasci, por que eu tinha vindo ao mundo, para sofrer, para ser mais uma. Então, eram esses meus questionamentos com Deus, sem saber quem Ele era, porque até então eu não sabia quem era meu pai nem minha mãe, muito menos a Deus. Por mais que eu tinha ali as pessoas que me criaram, que cuidaram de mim, me mostraram o caminho muito cedo. Mas por não ter essa paternidade firme ali sempre comigo, eu não reconhecia quem era esse Deus, eu não reconhecia que Ele me protegia, que Ele me amava, que Ele cuidava de mim, sem eu perceber, sem eu sentir esse amor dele. Ele sentia por mim desde quando ele me gerou, mas eu não sentia por ele esse amor. E eu só vim reconhecer esse amor paterno da parte do Senhor na minha vida, na minha maturidade, né? Nessa fase aí dos 30
dos 30 anos, 29 para os 30 anos, foi que eu vim reconhecer quem Ele era para mim. E foi aí que eu entendi. Foi aí que o Senhor trouxe a minha identidade de volta, firmeza no que Ele era para mim, no que eu sou para Ele. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou cuidada, eu sou protegida, e que sempre Ele cuidou de mim, sem eu menos reconhecer quem Ele era na minha vida, né? E foi aí através do Sarando, eu recebi um convite de um casal para vir aqui na Cedro, e aí eu comecei a frequentar a Cedro aos domingos. Logo após retornou o culto pela manhã, e no culto pela manhã a Cedro ministrava o Sarando as Feridas da Alma. E conforme cada culto que ia passando, o pastor ia falando sobre alguns temas, e esses temas mexiam comigo, porque falava realmente aquilo que eu precisava ouvir. Eu fui dando nome às dores que eu sentia, os traumas de infâncias, as sensações ruins que eu sentia, a fase de rebeldia na fase dos 22 até os 27 anos que eu tive. Então eu fui dando nome a todas as situações que eu fui conduzida desde muito cedo, desde muito nova, um caminho que eu não queria, mas por conta dessa ausência paterna que eu queria firmar algo que eu não tinha. Então foi através do Sarando as Feridas da Alma que o Senhor foi identificando, tratando e cuidando aquilo que eu vinha carregando há anos, silenciosamente, passando por famílias, por trabalho, por pessoas que gostavam de mim, que me amavam, mas que eu não tinha raiz, eu não sentia amor, eu não sabia o que era amor, eu não tinha essa noção, eu tinha o que era o sentimento, gostar, respeitar, mas eu não tinha um amor. Então foi através do Sarando que o Senhor foi cuidando de mim, foi tratando o meu coração, foi cuidando de cada ferida que estava ali guardada, mas exposta, né? E Ele foi cuidando, tratando, ao ponto de eu ter um verdadeiro encontro com Jesus. No domingo pela manhã foi ministrado sobre a orfandade, e ali eu entendi que eu não era mais órfã. Eu entendi, aos 30 anos de idade, que eu tinha um pai e que Ele sempre cuidou de mim, e que Ele nunca me abandonou, e que Ele cuidou de mim e do meu filho quando eu achei que não tinha ninguém para cuidar de mim, quando eu me senti sozinha, uma criança, sem aquele amor materno, sem aquele amor paterno que eu acho que todo filho que vem ao mundo busca. Então, dali em diante, eu entendi e vi as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Então, são 3 anos que hoje eu posso falar que o Senhor, Ele me ama, o meu Pai, Ele me ama, Ele me protege, Ele cuida de mim e da minha família. Ele sempre cuidou. Só que hoje eu reconheço esse amor e esse cuidado dele pela minha vida. E foi através da Cedro que o Senhor resgatou a minha identidade. E hoje eu me posiciono no Senhor. E hoje eu sei que eu sou filha. E que o meu Pai me ama. E que eu amo o meu Pai. E que hoje em dia aquela ausência da minha juventude que eu tinha de preencher, entrando em famílias, em situações que eu tentava me encaixar que não eram para mim. Mas o Senhor aos poucos foi tratando. E eu fui entendendo que era o suficiente para a minha vida. Que não foi com amizades, não foi com relacionamentos, não foi com famílias de outras pessoas que ia me dar aquilo que eu buscava. Foi através do amor de Jesus na minha vida que eu consegui entender o verdadeiro amor. E hoje em dia eu sei que eu sou amada, que eu sou cuidada, que eu sou protegida, que eu sou acolhida. E que eu sou amada por um Pai que Ele sempre me amou, desde quando Ele me criou. E hoje em dia eu agradeço a Deus e agradeço através da Cedro tudo que o Senhor fez por mim, né? Então eu consegui entender o real motivo e o propósito de eu estar aqui hoje falando para vocês que Jesus, Ele transforma a dor em amor, Ele transforma as feridas em cura.
E Ele nos resgata para curar outras pessoas, aquelas que também sofreram pela mesma coisa que eu sofri, pelo abandono, pela orfandade, por tudo aquilo que eu passei. Então, hoje eu agradeço ao Senhor por tudo, pelo amor dele pela minha vida, pelo cuidado, por tudo que ele fez na minha vida. Então, hoje eu reconheço quem ele é na minha vida. Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos e tudo que ele pode ser na nossa vida. Ele é tudo, absolutamente tudo.